Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Eu quero saudá-lo hoje, lhe desejando um feliz Natal. Que você esteja bem aí com a sua família, que você tenha saúde e possa desfrutar deste momento tão agradável do ano com muita paz, com muita saúde, com a presença de Deus ao seu lado. Eu considero o Natal a época mais agradável do ano, porque é o momento que estamos com as pessoas que amamos, as pessoas mais importantes, os nossos amigos mais próximos. Desfrute deste momento com muita paz, com muita saúde, com muita alegria, pensando com esperança no coração. Talvez você diga assim, olha, esse ano não foi legal, mas agora eu quero pensar no futuro com esperança, com alegria, porque Deus tem planos grandiosos para nós. E acima de tudo, existe uma redenção eterna que nos aguarda, com a esperança que temos da volta de Jesus. Pense no Natal não apenas como um momento de festa, de confraternização. Lembre-se que nós estamos recordando a maior dádiva do universo, quando Jesus veio a esta terra e viveu aqui para dar a sua vida por nós. Portanto, faça do Natal um momento de celebração espiritual. Nesta época do ano, pensamos também no nosso próximo. Quantas pessoas não têm uma casa, crianças que não têm presentes, famílias que não têm ceias, e brota um sentimento de ajudar, de doação, de caridade. Agora eu pergunto a você, será que nós deveríamos pensar nisso somente no Natal? Nós não deveríamos incluir no nosso orçamento, na nossa agenda, ajudar o nosso próximo? É possível fazer isso com essa vida financeira tão apertada? É sobre esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos conversar hoje. Portanto, fique ao nosso lado, não importa a sua idade, existe algo especial. Existe um plano de Deus para a nossa vida e envolve este assunto também. Mas antes de entrarmos neste assunto, e temos um convidado aqui conosco, eu quero convidá-lo a acessar o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, e você pode lá receber esse presente, que é a revista Saldo Mais. Você vai ver a imagem dessa revista, a capa dessa revista, clique ali, você vai preencher um cadastro e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. É um estudo bíblico sobre finanças e Deus tem muita coisa a nos dizer sobre esse assunto. Nos acompanhe também no nosso canal no YouTube, Saldo Extra, e quando você entrar lá, vai aparecer ali um link vermelho para você se cadastrar. Cadastre-se e você vai receber conteúdos específicos para os internautas e ter acesso às boas notícias que trazemos aqui para você a cada semana. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/saldoextra e, claro, interaja com a gente. Mande o seu recado, a sua pergunta, os seus comentários e nós vamos respondê-las aqui no nosso programa. Mas vamos ao tema de hoje. Vamos falar de caridade, de assistência social, vamos falar de amor ao próximo. Eu tenho a satisfação de receber aqui no Saldo Extra o professor Thompson Reis. Professor Thompson, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Tá bom, muito obrigado. Também estou muito feliz de poder participar aqui do Saldo Extra. E eu quero apresentar aqui o professor Thompson a todos vocês. Professor Thompson Reis, ele possui graduação em Administração de Empresas e também graduação em Pedagogia. Atualmente é professor do ensino superior na nossa universidade, UNASP, no campus Hortolândia. Ele tem experiência na área de educação, com ênfase em administração educacional. E eu quero, professor Thompson, fale um pouquinho sobre a sua atividade e fale um pouquinho desta linda instituição que é o UNASP, e eu considero uma instituição co-irmã. Eu quero dizer a vocês que eles têm ali uma escola de música, uma belíssima orquestra, que já participou aqui de produções da nossa gravadora Novo Tempo, junto com Arautos do Rei. Como eu falei, uma entidade co-irmã, e eu gostaria que você falasse um pouquinho também da nossa escola. Então, eu tenho a alegria de trabalhar ali no nosso UNASP Campus Hortolândia. É um campus muito agradável, com uma natureza exuberante, e nós temos a preocupação ali de educar desde as crianças, né, até a universidade, até a pós-graduação. Então, nós hoje ali temos 7 cursos de graduação, temos alguns cursos de pós-graduação
e a minha ênfase ela está mais no curso de administração. Então eu trabalho dando aula para alunos do curso de administração, mais focado na gestão de pessoas. E como você mesmo disse, não está preocupado somente com um aspecto da educação, mas existe a educação musical, existe a educação física, tem uma escola de esportes, existe a educação acadêmica, todos os níveis. De fato, é um lugar muito agradável e que tentamos ali educar as crianças e jovens em todos os seus aspectos. E o colégio também fornece acomodação. Existe lá aquele sistema de internato, onde o aluno pode ter acesso às instalações do colégio e viver ali. Fale um pouquinho sobre isso também. Essa é uma modalidade muito interessante, porque como nós temos alunos que são de outros locais, de outros estados, que gostam, já conhecem ali como funciona a educação, às vezes fica um pouco difícil ter acesso. Então, pensando nisso, essa modalidade de internato, ela propicia o aluno vir para o colégio, ele tem uma moradia ali, mora com outros colegas no quarto, que é muito bacana, porque tem toda a sociabilização, ele tem ali o seu restaurante, as suas roupas, tem uma lavanderia especial para isso. Toda a parte de esporte também tem um espaço para isso. Então é muito bacana porque mesmo eu estando distante, eu posso ter acesso a essa educação morando ali dentro. E qual é o site para que o telespectador possa ter mais informações? Para você poder acessar www.iasp.br. E ali você tem todas as informações de tudo isso que eu falei e até mais, para você poder conhecer um pouquinho mais com fotografias, com vídeos, com informações de curso, pós-graduação e assim por diante. Está aí na sua tela o site dessa instituição. Portanto, nós recomendamos com louvor você conhecer o NASP Hortolândia, o nosso querido IASP, e quem sabe fazer planos para enviar os seus filhos, ou quem sabe você jovem viver essa experiência. Professor Thompson, vamos ao assunto de hoje. Será que as pessoas estão preocupadas em ajudar o próximo com o tema da caridade? Antes de você falar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento sobre o tema, nós somos às ruas ouvir as pessoas. Acompanhe com a gente esse vídeo. Financeiramente, eu dou mais roupas, alimento, né? Pessoas que batem no meu portão pedindo alimentação. A gente também é um bairro onde a gente também tem uma associação que trabalha fazendo isso, pechincha, dando cursos gratuitos para quem precisa, tem a cesta básica. Então, assim, eu acho que a gente já, né, o que a gente pode fazer, ajudar o próximo é super bom. Olha, eu só realmente ajudo e acredito porque como eu fui utilitária disso, de um sistema desse, por isso que eu ajudo. Que nem o GRAAC, eles realmente ligam e é para ajudar as crianças com câncer. Eu deposito um pouquinho, mas eu deposito para ajudar. Porque eu sei que do mesmo jeito que eu tô ajudando alguém poderia me ajudar. Eu me coloco às vezes no lugar daquelas pessoas que precisam. Costumo ajudar sim, quando eu vejo alguém que está passando necessidade, como eu vou na igreja também, a gente sempre pede ajuda de cesta básica, ou ajudo comprando uma marmita. Às vezes eu e minha família vai almoçar em restaurante. A gente vê alguém na porta, a gente ajuda. Eu ajudava sim, quando eu não morava aqui em Jacareí, tá? Eu ajudava. Mas a partir do momento que eu mudei pra cá, até então eu não ajudo mais. Já doei, né? Em asilo, na Cruz Vermelha também. Ajudo mais pessoas da minha família mesmo. Quando fico sabendo de alguma família, a gente sempre dá uma ajudinha. Tem um grupo no WhatsApp, inclusive, que tem só de doação, então eu conheço a pessoa idônea, tudo, então eu prefiro assim, quando eu conheço mesmo quem está organizando isso. Tem que conhecer do que você vai estar ajudando. Não adianta você fazer uma doação e não saber o que é, né? Eu acredito que a pessoa não necessita só no Natal, no Ano Novo, ela vai vestir, ela vai comer o ano todo. Eu acho que você fazer o bem não tem hora, não tem dia, qualquer horário, sabe? Eu acredito que você fazendo o bem todos os dias é um bem que está trazendo para você também. Não, eu acredito porque eu acho que vale a pena você depositar a confiança, esse negócio de que, ai, será, é muito porquê. Eu fiz a minha parte, né? Cada um faz a sua parte como pode, é pouquinho, liga lá, é 5, é 10, a gente vai, autoriza, mas eu faço a minha parte. Aí depois vai do coração daqueles que administram, entendeu? O dinheiro ou para onde vai. O que você está fazendo aqui agora, ela pode repercutir na vida de uma família por anos, por situações, porque infelizmente o tipo de sociedade que a gente vive, eles procuram só o agora. Já precisei e já aceitei também ajuda. Professor Thompson, nós percebemos aí que as pessoas, de certa forma, estão tentando dar uma ajudinha. Eu pergunto, o povo brasileiro
tem esse assunto como uma prioridade? A gente está dando devida atenção aos mais necessitados? Eu percebo assim, né? Até fiquei feliz ao ver ali os comentários do nosso vídeo. Eu acredito que na época do Natal, a gente acaba aflorando e acaba olhando mais para o próximo. Infelizmente, nós não nos programamos para que a gente possa ajudar alguém sem que alguém venha bater a nossa porta, sem que a gente fique sabendo, né? Então, um aspecto interessante é que eu possa me programar, para que eu possa reservar um recurso, para que a partir disso eu destine a uma pessoa, a uma entidade, e aí possa sim ajudar as pessoas. A gente percebe isso mesmo, né, professor? A gente às vezes se sensibiliza quando somos procurados. E a gente vê tantas pessoas pela rua, pede uma ajuda aqui, pede uma ajuda ali, existe às vezes aquele sentimento de uma certa desconfiança. Como você vê isto? A gente deve tirar esse sentimento de desconfiança do lado. Como que eu posso ajudar e ter a segurança de que minha ajuda vai atender realmente a necessidade de alguém que precisa? Como tratar esse assunto? Qual deve ser o nosso comportamento diante disto? Você colocou uma expressão muito própria para o caso aqui, a questão do sentimento, né? É difícil você parar ali no trânsito e ver uma mulher com uma criancinha no colo, passando necessidade, pedindo para você, olha, você pode me ajudar com uma moedinha, preciso comprar um remédio. Difícil você não ajudar, né? Mas se você pode se programar, se você pode procurar uma entidade, se você pode, de fato, ver como o recurso está sendo utilizado, isso seria o mais ideal, né? Existem, assim, pelo menos 3 princípios que nós devemos, ao procurar uma entidade, tentar observar. Primeiro, o que essa entidade, o que essa organização está tentando suprir. Qual necessidade das pessoas ela está tentando ajudar. Segundo, ela está se sustentando, porque muitas vezes ela tem uma boa ideia, ela tem um bom objetivo, mas ela não consegue se sustentar. E terceiro, ela está gerando lucro, porque algumas conseguem gerar lucro. Como o lucro está sendo administrado? O lucro tem que voltar para a própria instituição, para que ela possa criar novos programas, possa criar novas ferramentas, para que ela possa criar novas ações sociais e assim ajudar as pessoas. Dentro deste princípio de ajudar, nós sabemos que esse é um princípio bíblico. A Bíblia afirma que os pobres, eles sempre existiriam, eles sempre estariam entre nós. Jesus Cristo, ele procurou dar um exemplo e ajudando as pessoas dentro de suas possibilidades. Jesus também, ele tinha as suas necessidades, ele viveu do acolhimento de outros. Sim. E a vida dele é o nosso exemplo normativo. Como que eu devo tratar deste assunto e como eu devo me planejar, uma vez que você falou em ajuda planejada? Será que a melhor ajuda é dar uma esmola para alguém que vem pedir no meu carro e eu olho se tem um trocadinho, se tem uma moeda? Será que esta é a ajuda ideal? Será que este seria o plano de Deus para nós? A segunda: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou me organizar, vou fazer um planejamento, vou separar parte do meu orçamento e vou procurar famílias necessitadas. Esse seria o caminho ideal? Ou o caminho ideal seria procurar uma entidade, como você mencionou, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, uma entidade filantrópica? O que você considera como o caminho ideal para que eu desempenhe a minha parte de ajudar o próximo? Na verdade, assim, acho que os 3 caminhos são válidos e eles partem de um amadurecimento. Eu acho que você ajuda quem lhe pede no trânsito, quem vai à sua casa, um vizinho fica falando, olha, conheço tal pessoa, está numa situação, eu acho que isso é válido. A partir do momento que você sente essa empatia, você se coloca no lugar da pessoa e vê a necessidade que as pessoas ao redor estão tendo, você começa a ver que você pode se programar. E aí vem um passo seguinte, é o desenvolvimento, o quê? É eu colocar no orçamento. Se você não colocar no orçamento, nós sabemos, dificilmente vai sobrar um recurso para isso. Porque nós temos nossas necessidades, e se não colocar na ponta do lápis, no papel, isso não vai sobrar, agora isso aqui eu vou ajudar alguém. Você precisa priorizar, como outras contas. Eu tenho isso aqui para a educação dos meus filhos, tenho isso aqui para a alimentação, eu tenho isso aqui para a caridade, para ajudar alguém. E depois, o passo seguinte seria você procurar uma instituição. Por que procurar uma instituição se eu mesmo posso ajudar? Porque a instituição tem pessoas que estão ali preocupadas só com isso. Se for uma instituição que ela seja organizada, que ela seja de fato responsável, ela tem todo um grupo de pessoas que procura ajudar, que acompanha, o que muitas vezes nós não temos como fazer, é o acompanhamento. Sabe o que eu investi, sabe o que eu ajudei, realmente está sendo bem utilizado? Essa instituição, ela tem a prerrogativa de buscar as pessoas e de acompanhar se eles estão de fato sendo investidos valores para que elas possam de fato conseguir suprir suas necessidades e vai mais além. Essas organizações, elas educam
né? Elas ajudam a pessoa a se desenvolver e a procurar depois, com o tempo, se sustentar sua família com os próprios recursos. Eu quero voltar um pouquinho sobre esse assunto de organizações. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que existe uma grande controvérsia que envolve esse tema. Eu vou fazer a pergunta. Eu já quero dizer ao telespectador que nós respeitamos a sua decisão sobre essa pergunta, mas eu vou perguntar aqui a um professor universitário. Tem uma criança às 10 horas da noite na rua, jogando bolinhas para cima e depois vem no vidro do meu carro e pede uma esmola. Qual deve ser a minha atitude? Algumas pessoas dizem assim, nós temos que ajudar, essa criança podia estar roubando e ela está aqui fazendo alguma coisa. Outros já dizem assim, se você dá, você incentiva a outros virem. E lugar de criança, nesta hora da noite, é estar em casa com os pais. E às vezes é durante o dia, quando as crianças deveriam estar na escola. Qual é a atitude correta? Se eu dou, eu posso estar incentivando uma prática indevida. Se eu não dou, eu deixo de ajudar alguém que precisa estar se esforçando. Como conviver com este assunto tão controverso? De fato é bem polêmico e vai muito daquilo que você percebe, que você vê, né? Se você tivesse tempo, meu conselho seria, olha para a criança, tenta colocá-la no seu carro, aonde você mora, quem são os seus pais, você tem irmãos ou não. Conhecendo o contexto social, você pode, inclusive, se programar para ajudá-la diante das suas necessidades. Isso demanda muito mais tempo, demanda mais atenção, é mais difícil do que pegar uma moedinha e dar. Vai ajudar? É possível. Mas nós temos também uma outra situação, que é a má-fé de pessoas que podem estar por trás dessas crianças, usando elas para arrecadar dinheiro, né? Porque são crianças, a gente se sensibiliza com elas e depois esse recurso vai para uma coisa que não é devida, que a gente não gostaria que o nosso recurso fosse aplicado isso. Então, a minha sugestão, é algo pessoal, é que você pudesse olhar para a criança, não somente no contexto que ela está ali, no semáforo, até na sua casa, procurar ir além, aonde ela está, qual o contexto que ela tem, será que eu não posso ajudar um pouquinho a mais? Porque daí você percebe, olha, talvez essa moeda, esse recurso que eu dei, ajudou com isso. Mas eu tenho uma roupa que eu posso ajudá-la, eu tenho uma escola que eu conheço, que eu talvez possa inseri-la dentro da escola, porque ela não está se educando. Eu entendo o contexto familiar, posso ajudar os pais, inclusive, com orientações de como educar, e aí você amplia mais essa questão e pode ajudá-la muito mais do que simplesmente com o recurso ali. É importante, o recurso faz diferença? Ele pode fazer, mas se você tiver atenção e tempo, você pode acabar acrescendo mais para essa vida da criança e da sua família. Agora, vamos voltar, professor, ao assunto das instituições. Sim. Nós sabemos que existem instituições sérias, instituições que têm um histórico de ajuda à sociedade, são respeitadas. Mas a cada dia surgem outras empresas ou instituições pedindo ajuda para isso e para aquilo outro. Se eu quero ajudar uma organização, se eu me sinto mais confortável desta forma, já fiz meu planejamento, já separei uma parte do meu orçamento, que cuidados eu devo ter quando for procurar uma instituição para fazer a minha doação, para dar a minha ajuda? Primeiro conselho que eu daria, vá além da internet. Tá? A internet hoje é um bom recurso, é uma boa ferramenta, mas ela como papel aceita muita coisa. Então você vê bonitas fotos, você vê bons vídeos, ali existem testemunhos e você faz doação, mas você nem sempre sabe se aquilo de fato está sendo bem executado, se está sendo bem empreendido o seu recurso, aquilo que você ajudou. Então vá além disso. Procure possivelmente uma entidade que seja da sua região, da sua cidade, do seu estado, onde você possa, bom, deixa um dia eu visitar. Como é que está sendo aplicado? Né? E muitas delas, essas séries, fazem questão que você vá lá, para que você consiga, olha, de fato, aquilo que eu estou ajudando está sendo bem empregado. O seu testemunho para um vizinho, para um colega de trabalho, vai fazer o quê? Que novas pessoas acreditem nela. Então, existem instituições sérias, responsáveis, que ajudam e que fazem questão que você vá para que você, de fato, valorize e, às vezes, isso impacta assim, olha, eu vi que foi bem empregado, eu ajudei uma, duas crianças, eu quero ajudar uma terceira, uma quarta criança. Uma outra situação que eu acho muito interessante, nós estamos colocando aqui o contexto familiar, visite, mas não visite sozinho. Leva a sua esposa, leva o seu filho, por mais que seja pequeno, porque eu já vi experiências de pessoas que visitaram e depois, com o tempo, pai, eu estou guardando essa moedinha, eu estou guardando esse recurso para ajudar aquelas crianças. Então você vê, parte daquilo que você faz está indo para o exemplo familiar e pode se estender para uma escola, ele compartilha a experiência dele com um amiguinho da escola e aí você consegue, de fato, mostrar esse aspecto de caridade que está muito ligado ao amor ao próximo. Agora, um outro detalhe que eu considero importante nós considerarmos. Alguém que quer fazer uma doação mais significativa e ele deseja abater do pagamento de imposto de renda, o que não tem nada de errado. A pergunta é,
isto é possível? E se eu quero fazer essa doação e usufruir do benefício do abatimento do imposto de renda, o que eu devo observar? Que tipo de recibo de documento eu devo ter para poder, na minha declaração de imposto de renda, usufruir desse benefício? Veja, você pode dedicar até 8% do imposto de renda ali para essas organizações, tá? Preocupação, tente ver que valor essa organização ela está desenvolvendo. Se aquilo tem a ver com o valor que você também quer desenvolver, com aquilo que você quer de alguma maneira que seja investido, que seja aprimorado. Então, essa é uma preocupação. A partir do momento que você fez isso, é importante você ter uma documentação, né? Como que o imposto de renda pede para isso? Não é simplesmente eu quero ajudar, não. Você tem que, eu quero ajudar essa instituição. Essa instituição, eu tenho esse documento. Às vezes nós vamos no supermercado, tem lá uma caixinha, olha, ajude tal organização com notinhas fiscais, aquilo é muito simples. Vai um pouquinho mais além disso, né? Procurar juntar informações da instituição, informações suas e depois decidir, eu quero ajudar essa ou aquela, pode ser inclusive mais de uma, que você gosta, eu quero ajudar instituições que tenham idosos, eu quero ajudar orfanatos e assim por diante. Existe algum site, alguma organização do governo, alguma entidade, onde eu posso fazer uma consulta para saber se é uma instituição idônea, se ela está habilitada a dar um recibo próprio para abatimento de imposto de renda? Quando você coloca lá no Google, né, a doação de imposto de renda para instituições filantrópicas, vai aparecer uma série de sites, porque essas instituições, elas fazem questão de estar vinculadas a uma instituição que acaba fazendo uma espécie de uma auditoria. Então você encontra uma série de sites, uma série de informações que mostram que elas estão dentro de uma responsabilidade que eu posso me assegurar que não vai ser feito nem um desvio do meu recurso. Informação é fundamental, Sim, né, professor Thompson? sim. Agora, uma outra pergunta, na verdade, é algo muito comum. Nós recebemos e-mails e vem com uma foto de uma criança, vem uma foto de uma família e vem narrando uma história muito triste, que a gente até chora quando lê aquela história. Participe, deposite numa conta bancária, assim, assim, assim. O que você diz a respeito disso? Olha, se não tiver um contato, um telefone para que você possa ver, se você não possa visitar pessoalmente, eu particularmente não faço, tá? Pode ser que alguém realmente exista? Pode ser, mas você não tem como se segurar. Como nós já colocamos aqui, tem várias maneiras de eu me assegurar de que existem necessidades que são palpáveis, que eu consigo ver, enxergar, que eu consigo visitar, e eu iria para esse tipo de caso, né? Outra pergunta que poderia ser colocada, se eu tenho uma situação como essa, será que usar o e-mail é a melhor maneira? Eu tenho lá um vizinho que está com uma necessidade assim, um parente meu de uma tal cidade, será que construir um e-mail vai ser a melhor ferramenta para isso? Eu acho que não. A não ser que você mande um e-mail para pessoas que lhe conheçam, que têm um vínculo com você, que sabe que você é uma pessoa séria, aí sim pode ser destinado a esse tipo de ferramenta que talvez tenha algum tipo de feedback. Em outras palavras, não seguir por esse caminho. Eu acho que não é o melhor. Salvo se conhece toda a situação. Exatamente. Professor, para a gente terminar, a última pergunta. Como nós devemos tratar desse assunto dentro de casa com os nossos filhos? Que tipo de exemplo, que tipo de educação eu devo dar aos nossos filhos para que eles cresçam com este sentimento de ajudar o próximo, aqueles mais necessitados? O que você recomenda? Veja, a melhor maneira de educar filhos não é falando. Tá? Essa é uma das maneiras, mas talvez não seja a melhor. A melhor é mostrando, é servindo de exemplo. Então, se você quer ensinar algo para o seu filho, para a sua filha, você tem que mostrar isso. Ele vê crianças no sinaleiro, ele vê pessoas, às vezes, jogadas num canto, com um cobertorzinho, ele pergunta para você, você pode até explicar. Mas se você, na sua casa, fizer ali um prato, né, fazer uma marmitinha e levar para ele, mostrar quem é a pessoa, geralmente as pessoas recebem são muito bem educadas. Sabe? Elas recebem realmente com amor. Aquilo vai marcar a criança de tal maneira que ela nunca vai se esquecer. E a partir disso, ela vai começar a fazer um planejamento e se programar para ajudar o próximo. Algo importante da caridade é o seguinte, às vezes nós pensamos assim, não, só ricos doam. Só pessoas que têm muito recurso fazem isso. Daí você vê como esse ano, por exemplo, o dono do Facebook doou ali alguns milhões e fez um programa, não, se eu fosse rico eu doaria. Essa é uma ideia errada, sabe? Com o que você tem, com o que Deus lhe deu, você pode ajudar e pode fazer a diferença na vida da pessoa. E se você consegue passar isso, filho, ó, nós hoje temos isso aqui, nós podíamos comprar esse brinquedo para você, tá? Mas eu vou comprar esse outro e o restante, vamos ajudar uma pessoa que não tem brinquedo, uma criança que não tem brinquedo, alguém que está sem uma roupa, e você ensinar isso faz um significado muito grande. Outra questão, pai, eu tenho uma roupa velha, vamos dar? Filho, esse não é o conceito certo, tá? Roupa velha, joga fora. Tá? Você tem uma roupa boa,
que você está usando, que você, olha, eu ganhei uma outra, ela está em condição, então assim nós podemos usar. Porque se a gente colocar essa questão de velho, ultrapassado para os outros, ele vai começar a pensar, não, eu posso ter mais e aquela pessoa pode ter menos. O que é bom para mim, é bom para os outros também. Professor Thompson, muito obrigado. As suas informações foram muito importantes e eu desejo que Deus continue abençoando a sua família e a nossa querida instituição UNASP. Obrigado. Eu quero concluir dizendo a você algumas coisas importantes. Primeiro, este livro aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus, diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você dá um pouco daquilo que você tem para ajudar o próximo, você será o mais beneficiado. Um sentimento de satisfação, um sentimento de alegria, e isso não tem preço. Outra coisa, Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 25, quando ele identifica os salvos, ele identifica os salvos como aqueles que lhe deram de beber quando estava com sede, lhe deram de comer quando estava com fome, o vestiram quando estava nu, o acolheram quando era um forasteiro, foram visitá-lo quando estava na prisão. E Jesus disse assim: vocês fizeram isto para mim quando vocês fizeram para os meus filhos, para os pequeninos, como Jesus disse. As palavras de Cristo têm um contexto espiritual, porque Jesus é a água da vida, é o pão da vida que devemos levar a todas as pessoas. Mas as palavras de Jesus também têm um contexto literal. Nós não vamos ajudar o nosso próximo para receber a graça de Deus. Nós vamos ajudar o nosso próximo porque a graça de Deus está em nós. E nós, como o professor Thompson disse, vamos fazer isso com planejamento, colocar no nosso orçamento, não apenas no Natal, não apenas uma esmola, mas como um ato de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. E como ele disse aqui no final, faça na proporção daquilo que Deus tem lhe dado. E você quer ver um texto da Bíblia, quer ouvir um texto da Bíblia a respeito desse assunto? 1 João, capítulo 3, verso 17 e 18, que diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Materialize o amor de Deus no seu coração, ajudando o seu próximo. Faça isso com alegria e certamente você será o maior beneficiado, você e a sua família. Que Deus muito lhe abençoe e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima semana. Um Feliz Natal, que Deus esteja contigo e com a sua família.